Olá, turma. Estamos aqui para a última parte da irrigação por aspersão e hoje nós vamos falar sobre o pivô central, ok? Bem, o pivô central é um equipamento de irrigação por aspersão e é um sistema que ele é automatizado, ele é mecanizado. Nessa foto a gente consegue ver aqui a estrutura de um pivô central, que a gente vê aqui toda uma armação metálica, né? Uma tubulação suspensa. Essa tubulação é sustentada aqui por uma armação metálica de treliças, torres, roda, que a gente vai detalhar agora nessa parte da aula, ok? Bem, então ele é um sistema que ele se movimenta de forma circular, tá? E ele é movido por energia elétrica. Cada uma daquelas torres, que vocês viram ali na foto anterior, possui um motor elétrico, que é o que promove o giro do pivô, tá? A linha lateral do pivô, ou seja, a tubulação que distribui a água, né? Ela tem aí em torno de 200 a 800 metros, em média, né? É bem variável. E ela é suspensa por uma estrutura que é formada por torres metálicas que tem rodas, tem triângulos e treliças, né? Vocês vão ver aqui detalhadamente. Então, ela tem esse giro em torno de um eixo chamado ponto pivô, daí o nome pivô central. Então, ela aqui tem a linha lateral, que é essa tubulação, é onde estão montados os aspersores, né, os emissores. Tem aqui treliças e triângulos, as torres, tá, as rodas e o motorzinho, aqui dá para ver, né? O motorzinho aqui elétrico no meio de cada torre dessa, tá? Como os pivôs irrigam áreas circulares, em vistas aéreas a gente tem essa imagem, né? Nessa aqui a gente vê nitidamente, né? Uma área circular, aqui é o ponto pivô, então a linha lateral sustentada naquela estrutura metálica, ela gira. Esse giro ele é reversível, ele pode girar tanto para um lado quanto para o outro, tá? Nessa foto a gente vê inclusive claramente a ação do vento sobre a água de irrigação, né? Então o vento age aqui arrastando as gotículas de água e gerando algumas perdas que nós discutimos na aula passada. Aqui a gente vê nitidamente o plantio de forma circular, que é para facilitar a distribuição de água, né? Nessa outra foto aqui, no canto inferior direito, a gente vê uma área com vários pivôs centrais, uma área, vocês vê aqui, uma região desértica, né? Que só foi possível a implementação de uma área agricultada com o uso desses sistemas de irrigação. Aqui a gente vê uma outra vista aérea. Isso aqui é numa região central do Brasil, lá em Goiás, que a gente vê vários pivôs de diferentes tamanhos, né? Cada bolinha dessa aqui é um pivô central. Tem aqui o ponto pivô. Alguns a gente consegue ver onde está estacionada a linha lateral, nesse aqui, nesse outro dá para ver, né? Alguns outros a gente vê colorações diferentes. Possivelmente metade desse pivô que já foi colhido, ou a outra metade ainda está em cultivo. Nesse outro dá para ver ter essa mesma impressão. Aqui parte do pivô já foi colhida, aqui a outra parte está num estágio de desenvolvimento, essa outra parte em outro, né? E assim a gente vê uma heterogeneidade de características em relação ao tamanho. Você vê pivôs maiores, pivôs menores. Nesse caso a gente vê uma fonte de água aqui, que parece ser um rio com uma barragem, né? Por onde é captada a água e distribuída por toda essa área irrigada. Em uma outra imagem aqui lá da Arábia Saudita, a gente vê essa imagem bem mais organizada, né? Bem mais plano. Então, você vê aqui os pivôs, inclusive você vê alguns pivôs que não são totalmente redondos. Existe hoje tecnologia do pivô central que permite um melhor aproveitamento da área. Se não for esse tipo de pivô aqui, observe que nas adjacências entre os pivôs há uma perda de área que não se consegue irrigar, tá vendo? Se forma essas áreas aqui que não se consegue fazer a irrigação, né? Bom, os componentes do pivô central. Então a gente tem aqui uma fonte de água, a estação de bombeamento, a tubulação de recalque com algumas peças, a linha adutora de recalque que leva até o pivô, né? Você vê aqui a torre central, não é? Tem aqui um dispositivo chamado anel coletor que permite a distribuição de energia para o pivô. Aqui os vãos entre as torres, mais um vão, o emissor aqui, né? Nesse caso, o aspersor não está lá em cima, ele tem um tubo de descida aqui que traz o emissor mais para próximo do solo. Isso ajuda a diminuir as perdas por evaporação e arraste pelo vento, né? E aqui o que a gente chama de vão em balanço, onde aquele prolongamento da tubulação que vai além da última torre. Isso aí é muito importante para que confere um ganho de área maior, né? Sem a necessidade da instalação de uma nova torre, que é uma estrutura cara. Aqui a gente vê algumas estruturas, né? Então aqui o tubo de subida, a torre central, né? O ponto pivô. Você vê que o painel é onde se faz o controle do pivô, né? A gente vai ver mais
mais fotos, a tubulação de subida, a torre central, aqui uma junta elástica que permite uma movimentação, né? O pivô ele não pode ser totalmente rígido, senão qualquer desnívelzinho do solo, qualquer desalinhamento, ele pode quebrar. Então tem essas juntas de borracha, né? São juntas elásticas, que permitem essa flexibilidade. E aqui em cima tem o que a gente chama de anel coletor. É ele que faz a distribuição da energia para o cabeamento que vai levar energia para os motores elétricos, né? Aqui uma das torres de deslocamento, né? A torre que a gente viu anteriormente era a torre central, o ponto pivô, e aqui são as torres de deslocamento. Ela tem aqui as rodas, tem aqui o emissor, né? O tubo de descida, ou chamado de bengala também, a torre propriamente dita, e a linha lateral, que é a tubulação. Aqui a gente tem um dispositivo que faz tem um sistema de relé que faz o ligamento e desligamento desse motor. Esse funcionamento desse motor ele é intermitente, né? Ele funciona e para o tempo todo para garantir um alinhamento das torres do pivô. Bom, o pivô ele tem um sistema de propulsão, né, que promove uma movimentação, um movimento de rotação em linha, né, em torno daquele ponto pivô, do ponto central, né, que é onde tem a tomada de água e a ancoragem dele, ele é ancorado ali. E o controle do movimento das torres é feito por aqueles relés que eu mostrei na foto anterior. Tá? Em cada torre tem um. Então, a gente tem aqui, lá em cima, o relé, ele tem um sistema de liga e desliga aqui, que aciona e desaciona esse motor, né? Que transmite, tem aqui um eixo cardan, que transmite o movimento do motor para as rodas, ok? Essa foto a gente vê claramente, né? Há quem diga que pivô só pode ser utilizado em áreas totalmente planas, e a gente vê aqui que não é bem assim, tá certo? Mesmo em áreas declivadas, é permitido ter pivô. Claro que quanto mais declivoso, mais acidentado o terreno, mais caro fica o pivô. Por quê? Porque aí necessita que as torres estejam mais próximas umas das outras. Isso aí encarece o pivô. Outra coisa interessante que a gente observa aqui no pivô é a lâmina aplicada. Observe que aqui no centro do pivô, ele aplica menos água. À medida que se distancia, a intensidade de aplicação é maior. Isso é necessário por quê? Porque aqui no final, o emissor ele passa muito mais rápido do que aqui no centro. Aqui o emissor ele passa lentamente. Por que isso acontece? Como o movimento ele é circular, então, como vocês podem perceber, então esse emissor aqui ele passa muito lentamente. O tempo que todos os emissores levam para completar uma volta é o mesmo. Só que a área a ser percorrida aqui na extremidade do pivô é muito maior. Então, para esse emissor conseguir chegar no mesmo momento que esse pivô do meio, né? Então, ele precisa de correr muito mais rápido. Então, para garantir que a lâmina aplicada seja a mesma, ele tem que despejar muito mais água aqui, num determinado instante, do que aqui no centro, quando a gente compara, né? Aqui a gente vê um painel bem simples, né? É o chamado painel standard. A gente tem alguns componentes aqui, por exemplo, um ajuste da velocidade, o que a gente chama de percentímetro, botões de acionamento, um voltímetro, um orímetro, uma chave de liga e desliga, luzes de advertência, botões de inversão do sentido de rotação, tá? Então, é uma série de controles que a gente tem ali no pivô. A gente pode dizer que o principal botão é esse aqui, é o percentímetro. É aqui que ele regula a velocidade do pivô. E ao regular a velocidade do pivô, a gente regula também a lâmina que ele vai aplicar. Quanto menor a velocidade, quanto mais lento ele passa, maior é a lâmina aplicada por volta. Por quê? Porque o emissor fica mais tempo parado no mesmo lugar, aplicando água. Então, isso é importante a gente saber. Quanto mais lento o pivô, maior a lâmina aplicada. Aqui a gente já vê uma evolução, a gente já vê um percentímetro aqui digital, né? Então você pode programar o pivô para ele acionar, ele ligar e desligar automaticamente. No anterior isso não era possível, né? Você pode inclusive programar ele para irrigar só metade da área e desligar. Caso, imagine que você já fez a colheita em metade do pivô, como a gente viu numa foto anterior. Então você pode programar para não irrigar aquela área. Assim economiza bastante água, concorda? Tem outros painéis totalmente programáveis. Nesse caso, existem pivôs que aplicam, tem intensidade de aplicação variável, né? São sistemas já todo interligados por telemetria. Então você tem aí um sistema totalmente programável, te dá muito mais opções. Existem aqueles outros sistemas mais simples, né, que tem uma programação também eletrônica, mas que te dá bastante opções e, apesar da simplicidade aqui, geralmente ele tem um aplicativo que você controla via celular, smartphone, né, ou computador.
Aqui a gente vê uma imagem aérea do pivô, a fonte de água ali, uma área de mata aqui próximo, né? Aqui o pivô cultivado, e aqui você vê claramente a área que foi recém-molhada, né? Você vê, o pivô possivelmente está se deslocando nesse sentido, então ele está passando aqui, onde foi recém-molhado está mais escuro. A gente pode visualizar aqui, ó. Bom, principais vantagens do pivô central. Primeira vantagem é a economia de mão de obra. Como se trata de um equipamento que faz a movimentação sozinha, você precisa, apenas um operador pode tomar conta de vários pivôs centrais, né? Ele mantém o mesmo alinhamento e velocidade em todas as irrigações, se assim desejado, né? Quando ele completa uma irrigação, o sistema já está no ponto inicial. Vamos ver essa foto aqui, ó, para a gente entender isso. Acabou de irrigar aqui. Onde é que está mais seco? É exatamente aqui na frente, não é? Então, ele já está pronto para irrigar essa área que está mais seca, né? Ele apresenta de boa a ótima uniformidade de aplicação. É um equipamento bem eficiente, né? Ao contrário do que se prega por aí, que o pivô gasta muita água, ele é um dos equipamentos mais eficientes que se tem na aplicação de água, né? Muitas vezes chega a acompanhar o gotejamento, tá? Agora, ele tem desvantagens também. Por quê? Como vocês viram naquela foto lá do pivô em declive, existe uma alta intensidade de aplicação na extremidade do pivô, né? Isso promove escoamento superficial em algumas condições. E outra desvantagem é que se perde aí em torno de 20% da área irrigada, né? Caso você tenha um retângulo ou quadrado. Lembra que naquela foto que eu mostrei ali, ó, das adjacências entre os pivôs, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aqui, ó, nessas adjacências se perde bastante área, que isso aí é em torno de 20, 25% da área perdida. Perdida em termos, né? Você pode aproveitar de outra forma, mas não dá para irrigar com o próprio pivô naquela área ali, ok? Vou voltar no slide. Bem, um dos problemas que eu falei, o escoamento de água no pivô, né? Como eu falei, é um dos principais problemas que a gente encontra nos pivôs, né? Isso vai ocorrer por quê? A gente utiliza emissores que aplicam água de forma localizada, né? Isso diminui a perda por evaporação e arraste, porém gera maior perda por escoamento. Olha esse tipo de emissor aqui. Ele aplica água bem localizada, né, como se fosse uma irrigação um pouco. Não é gotejamento, mas ele não molha toda a superfície do terreno. Só que como ele aplica muito localizado, o volume de água que ele aplica, o solo não consegue absorver. E aí gera problemas como escoamento superficial, como você vê nessa foto aqui. Ó. Como corrigir isso? Manejo de solo, né, plantio direto, fazer microbacias para retenção de água. Agora, isso aqui gera a necessidade de mão de obra, de mecanização. Então, é de se pensar que se realmente é interessante partir para isso. Existem hoje emissores especiais que diminuem esse problema, como esse modelo aqui, né, que ele tem um tamanho de gota maior e também ele promove um alcance do jato d'água. Isso aí diminui o problema de localização da água, né, e diminui o problema de evaporação e arraste também. Tá? Outra prática que se pode fazer é aumentar a área irrigada. Em vez de você colocar os emissores todos embaixo da tubulação aqui, você coloca eles alternadamente. Com isso você aumenta a área de ação. Então você aplica água numa área maior e você distribui melhor a água, diminuindo o problema de acúmulo de água num ponto só. Claro que isso aí gera um custo, né? Tem toda uma estrutura a ser implantada no pivô para diminuir esse problema. Uma curiosidade aqui, né? Isso aqui é uma foto do maior pivô central do mundo, tá? Alguns dados dele. É um pivô fabricado lá em São Paulo, tá? Ele está localizado lá em Tocantins, município de Pedro Afonso, irriga cana-de-açúcar, tá? O raio dele é de 1.300 metros, ou seja, do centro até a borda dá 1.300 metros. Ele tem 26 torres. E ele irriga uma área de 530 hectares. É uma coisa até meio absurda, né? Ele é um pivô que, como ele irriga cana, numa região ali de alta demanda, ele aplica lâminas menores do que 4 milímetros, ou seja, o máximo que ele pode aplicar. A gente sabe que cana, em um dia, consome aí, em torno de, nessa região, facilmente 7, 8, 10 ou mais milímetros, né? A vazão desse pivô é de 506 mil litros por hora, uma vazão absurda, né? São duas motobombas para atender, e ele gasta aí quase 2 dias para completar uma volta, na velocidade maior. Então você imagina, em 2 dias, esse pivô facilmente essa cultura vai demandar 20 milímetros de água. Ele aplica só 4. Então é um pivô que foi concebido para uma irrigação suplementar. Não é para atender 100% da lâmina de irrigação. Tá? Aqui, ó, uma foto onde ele está instalado, as margens do rio Araguaia, né?
aqui no município de Pedro Afonso, tem bastante água naquela região, você vê aqui o maior pivô. Então, aproximar, tem aqui um maior, tem até um pivôzinho menor aqui, ó. Eu abri, fiz questão de abrir lá no Google Maps, né, para medir o raio dele, e deu ali, ó, 1.303 metros, tá? É o raio dele aqui. Então, de diâmetro, ele vai dar aí 2.600 metros, uma área realmente muito grande. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre o pivô. Existe muito mais coisa a ser discutida sobre o pivô, mas aqui no curso técnico a gente se ateve mais a esse detalhe, ok? Qualquer dúvida, manda no grupo de WhatsApp. Até a próxima.